A questão aqui é que não adianta você fugir. Pra onde quer que você vá, a Mulher de Preto vai te encontrar. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat e tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre A Mulher de Preto, da Susan Hill. Esse grande clássico contemporâneo do terror sobrenatural, publicado em 1983. Esse livro recebeu essa edição de colecionador pela Dark Side Books, com tradução da Mariana Serpa. Aqui nós temos uma história que, apesar de ser escrita no nosso tempo contemporâneo, ela faz referência, ela resgata as grandes histórias de fantasma lá do período vitoriano. Como toda boa história britânica de fantasma, essa aqui começa na véspera de Natal, onde a gente vai conhecer o Arthur Kipps. Ele é um homem de meia idade que está reunido com a sua família, quando de repente os seus enteados começam a contar histórias de fantasma, histórias de terror, que é uma tradição britânica, né? Histórias de terror ao pé da lareira, antes do Natal. Ele não se sente muito confortável em determinado momento, porque isso começa a resgatar memórias que ele tem no passado e de uma história que ele viveu. Respeitando a gênese desse gênero literário, é claro que o Arthur vai começar a pensar muito no assunto e aos poucos ele vai decidir então escrever essa história, colocá-la no papel para o leitor, porque ele espera que através da escrita ele consiga exorcizar esses fantasmas do passado, e é assim que a gente vai saber o que aconteceu com ele na juventude. Nós seremos levados então para um momento em que o Arthur tem 23 anos, ele é um jovem advogado de Londres que um dia recebe uma missão do seu chefe. Ele é resoluto, ele é enérgico, ele tá numa idade em que ele acha que ele consegue fazer tudo, que um dia ele alcançará muito sucesso, e a missão que o seu chefe lhe passa é que ele vá para o interior da Inglaterra, para uma área rural, porque uma das clientes do escritório, uma viúva chamada Alice Drablow, acabou de falecer, e o escritório dele precisa organizar o espólio. Então o chefe pede que o Arthur vá até o lugar, não só para representar o escritório durante o funeral, mas também para ir até a casa dessa viúva e organizar todos os papéis dela, todos os documentos, para que eles consigam dar seguimento ao inventário dessa mulher. O Arthur, ele aceita, ele acha que é uma grande chance de se provar no escritório, e ele também acha que vai ser uma grande aventura, ele vai pro interior, vai sair da neblina de Londres. Então ele é uma pessoa que ele tá muito animada, o que é aquele clássico momento em que a gente sabe que dali pra frente tudo vai piorar. Ele segue então viagem, ele vai para essa área rural e ele vai parar então num povoado muito distante, isolado e bem misterioso. E quando ele chega em Cretan Gifford e fala que ele está ali para lidar com o espólio da viúva Drablow, ele começa a sentir olhares esquisitos das pessoas da região, e todos ali são muito reticentes em falar sobre ela, sobre a sua propriedade e sobre a vida que ela levou. Só que o Arthur, ele acha que tudo é coisa de gente do interior, as pessoas ali são supersticiosas, elas inventam histórias, e ele, que é um jovem de cidade grande, de mente aberta e racional, não vai se deixar levar por olhares esquisitos. Aqui a gente já começa a ver como a autora trabalha essa inocência do personagem, que é muito jovem e acha que entende o mundo, que entende tudo, e que se ele não vê, algo não existe. E é quando ele está ali nesse povoado participando do funeral que ele vai ter uma primeira experiência que mexe um pouco com ele, porque ele vai ver em determinado ponto uma mulher vestida de preto. Quando ele comenta sobre essa mulher que usa um vestido antiquado, que tem uma aparência doentia, com outras pessoas, ele percebe que as pessoas ficam extremamente assustadas, entram em pânico e não continuam o assunto. Quando ele avisa que ele vai até a mansão, a casa da viúva Drablow, para lidar com os papéis, as pessoas ficam ainda mais reticentes, mas ele ainda acha que é tudo questão de gente do interior, gente supersticiosa, então ele não tem nada a temer, ele vai ir até a tal da casa para fazer o seu trabalho. E é nesse momento que o terror, minha gente, vai começar. Acontece que essa casa, que se chama Casa do Pântano das Enguias, é uma casa que fica intransponível durante várias horas do dia por causa do avanço da maré. Então, dependendo do horário, não é possível sair da propriedade, nem chegar lá, nem entrar. E o Arthur, né, na sua inocência e na sua energia de jovem da cidade, ele acha que não tem problema, que ali vai dar tudo certo. Se a maré subir, ele pode dormir na casa, ele não teme nada. Mas é à noite que o Arthur vai perceber que talvez a sua coragem não seja tão grande assim quando coisas terríveis começam a acontecer com ele ali dentro. E eu acho que a Susan Hill, ela foi muito perspicaz na sua narrativa, porque ela conseguiu pegar as principais características das histórias sobrenaturais de fantasma e escrever uma narrativa simples, mas assustadora. Então você vai encontrar aqui o protagonista cético, o ambiente isolado, que se desvela como essa comunidade na área rural, o teor sobrenatural na forma da mulher de preto, e a casa personagem, que também é um recurso narrativo muito utilizado e que tem grande importância
aqui dentro. E uma coisa muito interessante também, que é uma escolha da Susan Hill, é que não existe ambiguidade em A Mulher de Preto. A Mulher de Preto existe, ela está na narrativa, ela é um fantasma, ela está naquela propriedade e o Arthur vai vê-la e vai ter interações com ela sim. A própria Susan Hill diz isso numa entrevista, que não tem nenhuma ambiguidade no livro dela, apesar das pessoas às vezes perguntarem a ela, e que não só isso, ela queria que o seu fantasma, ele tivesse um propósito, ele tivesse uma história. Então, enquanto a gente vai lendo, a gente vai descobrindo que aquela mulher de preto, ela tem algo atrás de si, ela tem uma história que vem antes dela e que faz sentido dentro da narrativa e que tá de acordo com o que ela faz e os seus objetivos. Esse também é um livro de tempo indefinido, ou seja, a Susan Hill aqui ela não definiu uma data para a história acontecer, mas nós temos aqui algumas pistas que fazem com que a gente suponha algumas coisas. Por exemplo, o Arthur ele fala de carros, a casa do pântano das enguias tem luz elétrica, mas ao mesmo tempo ali na comunidade eles ainda usam carroça para se locomover, então é um momento de transição em que você já tem questões de tecnologia mais recentes, mas no meio rural ainda se usam mecanismos mais antigos. Outra coisa que faz com que a gente consiga mais ou menos estabelecer um tempo para a história é o fato de que o Arthur ele fala do período vitoriano como passado, ele faz até uma pequena piada em algum certo momento, ou seja, ele já está distante do período vitoriano. Essa não é uma história que se passa no século XIX, ela se passa possivelmente já no século XX. Então, pegando algumas características, eu suponho, tá, que a narrativa se passe mais ou menos em 1940, porque isso já nos dá um distanciamento do período vitoriano, que o Arthur já fala como se fosse um passado distante, e também na área rural você realmente teria ali nos anos 40 uma mistura de questões mais tecnológicas, de um carro, a luz elétrica, ainda com aparatos não tão desenvolvidos. Essa é uma suposição que eu faço, né, que eu fiz enquanto eu tava lendo. Eu já vi que tem algumas pessoas que concordam, outras que discordam, mas aí fica bem ao cargo, né, do leitor decidir e estacionar ali o Arthur em um período específico. Existem alguns livros que eu acho que eles ficam ainda mais interessantes quando a gente entende um pouquinho o contexto de escrita e publicação, e A Mulher de Preto é um desses livros. A gente esquece às vezes que o terror ou o horror em si, ele muda com o tempo. Por isso que às vezes uma coisa que assustou as pessoas em 1970, hoje em dia, quando a gente lê aos olhos da modernidade, não nos assustam mais. Mas isso não quer dizer que a gente não possa entender de onde veio aquele medo e entender o contexto daquela criação. Eu sempre digo para vocês que quando um livro ele é publicado muito antes do nosso tempo recente, é legal que a gente entenda o contexto desse livro, até para entender como as coisas mudam com o tempo. Talvez você não sinta medo lendo A Mulher de Preto, mas lá nos anos 80, quando ele foi publicado em 83, ele trouxe um sentimento muito específico que funcionava para aquela população naquele momento, e que explica por que esse livro fez tanto sucesso na década de 80. A própria Susan Hill comentou numa entrevista que ela deu pro The Guardian que quando ela começou a pensar nesse livro e a pensar em escrever nele, as histórias longas de fantasma haviam desaparecido. Elas não estavam mais famosas, as pessoas não estavam mais lendo histórias de fantasma no início dos anos 80. Se a gente puxar ali pela memória, quem é leitor de terror vai lembrar que nos anos 80 a gente tem todo esse novo olhar pro gênero que tá muito conectado com os monstros, né? Com vampiros, com lobisomens, com zumbis, tendo ali como seu grande representante o Stephen King lá nos Estados Unidos. Então, nos anos 80, o terror não estava mais olhando para os fantasmas, o que explica por que quando a Susan Hill lançou esse livro em 83, ele fez tanto sucesso, porque ela resgatou uma tradição britânica das histórias de fantasma que eram passadas de boca em boca e que lembravam as pessoas do terror primordial, daquele terror do invisível, o terror que a gente não pode controlar. E em pouquíssimo tempo, esse livro se transformou um clássico do terror sobrenatural. E ao se tornar um clássico, é claro que ele foi adaptado para mais de um tipo de mídia. A primeira adaptação veio para o teatro, que aconteceu em 1987, e se não me engano, A Mulher de Preto foi uma das peças de maior duração do teatro britânico. Ela teve um circuito que durou até 2023, o que mostra pra gente a durabilidade da história e o quanto ela continuava impactando as pessoas. Ele também recebeu 2 adaptações cinematográficas, o primeiro filme que é o de 89 e depois um filme novo em 2012, sendo que o filme de 2012 provavelmente é a versão que você vai encontrar para assistir, com o Daniel Radcliffe. A única coisa dessa versão que eu não gosto muito é o fato de que eles escolheram ambientar a Mulher de Preto no período vitoriano, e eu acho que isso causou uma confusão nas pessoas. Muita gente vai ler A Mulher de Preto achando que a história se passa no século XIX, quando na verdade a gente entende, até pela própria piada que o Arthur faz dentro do livro, que eles não estão mais no período vitoriano faz muito tempo. Então o filme de 2012, ele é interessante, ele é desses que dá muitos sustos, mas eu acho que ele tem de negativo essa questão de que ele acabou criando uma falsa memória nas pessoas, ou uma ilusão de que o livro ele se passa no período vitoriano e
na verdade não é. Ele também foi transmitido na rádio em mais um período e ele entrou pro currículo escolar britânico. Algumas séries, né, alguns anos do currículo britânico ainda estudam a Mulher de Preto, inclusive a Susan Hill atende estudantes, ela conversa com eles. Eu li algumas entrevistas dela em que ela fala sobre essas trocas, principalmente com os novos leitores, e isso mostra o quanto o livro ainda hoje tem uma grande relevância no cenário literário, principalmente no Reino Unido. E isso, claro, mostra a relevância que o livro teve não só no seu lançamento, como continua tendo mais de 40 anos depois. Como eu citei antes, eu não sei se você vai sentir medo lendo esse livro, porque a nossa noção do medo, ela muda com o tempo. Uma coisa que aterrorizava as pessoas nos anos 60, hoje pode nos parecer boba. A criação de uma atmosfera que lá nos anos 80 deixava as pessoas arrepiadas, pode ser que hoje não te deixe. Mas a questão é você aproveitar a história, entender a importância dela e entender como um livro ele é capaz de se transmutar ao longo do tempo e continuar sendo relevante. O que a Susan Hill faz aqui, e ela faz muito bem, é pegar o clássico, reinventar ele para um olhar mais contemporâneo e manter ele atual aos nossos olhos. E outra coisa que eu acho que ela faz aqui, ela faz muito bem, e isso é uma marca de A Mulher de Preto e que continua reverberando, inclusive nas adaptações que vieram depois, e em livros e filmes que foram inspirados nessa história, é que ela traz essa ideia do espírito, né, do fantasma com bagagens emocionais. A Mulher de Preto aqui, ela não é só aquele espírito maléfico que aparece sem nenhuma razão e sem nenhum propósito. Ela tem uma história, tem um rastro de dor, tem um rastro de algo terrível que aconteceu no passado. Então você tem aqui a criação desse horror atmosférico, que não é só o horror para te dar um susto, é aquele horror para deixar você pensando muito tempo depois que você fechou a última página. Eu acho que essa é a minha coisa favorita. Em suma, gente, eu acho que deu para perceber que é um livro que eu gosto muito. Eu acho que ele encapsula muito bem todas as características da boa história de fantasma lá do século XIX. É um livro que eu acho incrível para você ler assim de noite, no silêncio, com uma luz baixa. Ele é atmosférico, ele pede algo assim. Eu sou um pouco suspeita porque eu acho que ler histórias de terror de dia não tem graça nenhuma. Eu sempre espero para ler à noite. Eu acho que o livro de terror ele merece ser lido na atmosfera correta. Então, se você tiver esse livro em casa e não tiver tanto medo assim, lê ele à noite que eu acho que fica muito mais legal. Mas independente do período que você for ler, eu acho que é muito legal a gente conhecer esse livro e entender a importância dele pro gênero e entender também que esse é um livro que ele já se tornou um clássico contemporâneo e ele vai continuar reverberando enquanto existirem pessoas que gostam de terror sobrenatural. Sei que eu me alonguei um pouquinho além nessa resenha, mas é porque eu gosto muito do livro, eu acho que ele rende boas conversas, ele rende boas análises. Eu espero que quando vocês forem ler, vocês gostem também. Essa edição aqui tá lindíssima, tá? Eu até esqueci de comentar, mas ela tem xilogravuras do Andy English, que foram feitas pra edição brasileira, então o livro tá impecável, muito bonito mesmo. Vou deixar o link pra ele aqui embaixo pra vocês. E se vocês forem lendo, se vocês são fãs desse livro, comentem comigo que eu gostaria muito de conversar com vocês. Muito obrigada por terem me assistido mais uma vez. Lembra de curtir, comentar, deixar aquele hype. E a gente se vê então no próximo vídeo.